outro dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Abra em Isaías 43, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu um título a essa mensagem, um encontro com Deus, amém? Nós marcamos nesta noite um encontro com Deus, amém? Isaías 43, do 1 até o 3, amém? Aguardar que todos se encontrem, né? Alguns ainda estão procurando. Isaías 43. Assim diz a palavra do Senhor. A mera leitura da palavra, Deus já estará falando contigo, amém? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Tome seu assento e glorifique ao nome do Senhor. O silêncio, muitas das vezes, ele dói. Ele incomoda. Muitas das vezes o silêncio tira a paz. Eu fiquei poucos minutos aqui, segundos, sem falar. Já, às vezes acontece uma preocupação, né? Dentro do coração. Algo que possa acontecer. E Deus nos ensina, muitas das vezes, através do silêncio, né? E aprendemos muito com o silêncio de Deus. Muitas das vezes Ele diz nem que não e nem que sim. Porque não é um momento dele dizer não. Ele não quer dizer não para uma situação. E também não é um momento de dizer sim. Então, é um momento de silêncio, e muitas das vezes esse silêncio dói, perturba, tira o sono. Deus, o que está acontecendo? Eu estou orando, mas eu não estou ouvindo absolutamente nada. Mas o silêncio é aprendizado. Muitas das vezes, muito barulho numa sala de aula, você não aprende absolutamente nada. A gente aprende muito com o silêncio de Deus. O povo de Israel ficou 400 anos no silêncio de Deus. Você imagina ficar 400 anos sem ouvir a voz daquele que criou os céus e a terra. Mas a gente vê nessa situação uma grande luta, uma grande prova para o povo de Israel, uma grande dificuldade. Às vezes também passamos por este momento, pelo silêncio, o silêncio de Deus, o silêncio de uma enfermidade que não vem a cura, o silêncio de um problema que você não ouve a solução para ele. O povo de Israel estava vivendo isso, mas eu quero te dizer, conforme é o tamanho da sua luta, é o maior da vitória do povo de Deus. E houve esses 400 anos de silêncio, e o povo de Deus
obteve a maior vitória que nós podemos obter, que foi a vinda de Jesus Cristo, o nascimento, a morte na cruz do Calvário por mim e por você, derramou o seu sangue precioso, carmesim. Às vezes nós não entendemos o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele opera milagres, ele trabalha. Jesus trabalha no silêncio. E a gente precisa pedir para Deus sabedoria, precisa pedir para Deus compreensão. Porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando e nós não devemos murmurar, qualquer que seja a situação, até mesmo nas provas e nas lutas, devemos louvar a Deus, porque Ele está trabalhando, e nesta ocasião Deus trabalhou para o povo de Israel, e para nós como cristãos. Jesus veio, morreu por nós, pelos nossos pecados, verteu o precioso sangue carmesim na cruz do Calvário, por mim e por você. Também vemos a história da mulher cananeia, que tinha filha terrivelmente endemoniada, e ela procurava uma saída para a filha dela. Às vezes você está numa situação que você não vê saída, e ela foi na pessoa certa, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que está aqui presente nesta noite. Ela correu até Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Às vezes você, ou como eu, gritamos por dentro: Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Olha a situação que eu estou enfrentando, que eu estou vivendo. Não está fácil, será que o Senhor não está me vendo? E essa mulher gritava e Jesus não disse absolutamente nada. Não respondeu, continuou o caminho. Jesus não disse nem que não e nem que sim. Imagina a dor que essa mulher não passou. Imagina se fosse eu ou você. Não me respondeu, eu vou deixar. Não, ela insistiu. Jesus, filho de Davi. Os discípulos disseram: Senhor, manda essa mulher embora, está gritando aí, está fazendo um escândalo. Mas ela não parou. Ela não parou. Sabe o que Jesus disse? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi uma palavra dura, mas a palavra dura não parou ela. Nada deve parar você. Às vezes a vitória está tão pertinha, vem tantos os problemas, dificuldades, situações que querem fazer você parar no meio da situação. Mas eu estou aqui para te dizer, como servo de Deus, não pare, não pare, não desista, continue em oração, que a sua vitória pode estar mais pertinha do que você possa imaginar. E essa mulher, com esta palavra dura de Jesus, chegou e o adorou. Ela chegou em Jesus e o adorou. Ah, meu irmão, ela pediu desesperadamente: aquele que está aqui em nosso meio, socorre-me, Jesus. Às vezes você aí que se encontra aí sentado, também está vivendo essa mesma situação. Jesus, me socorre. Eu estou passando por uma situação tão difícil que é somente o Senhor para me socorrer. Em Mateus 15, 26, Jesus vai dizer: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas essa mulher não desistiu. Ela disse: também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse a ela: grande é a tua fé, mulher, vá em paz. E a filha dela foi curada. Você não deve desistir no primeiro obstáculo, na primeira barreira.
você deve manter firme, firme assim como esta mulher. Não desistiu do seu milagre. Foi difícil? Foi, mas ela conquistou o milagre dela. Em Mateus 14, na história, Jesus estava ali com uma multidão de pessoas. Multidão de pessoas ali, quais vieram até Jesus, e Jesus curou ela. Curou muitas daquelas pessoas, ensinava. E já foi chegando à tarde, os discípulos falaram: mestre, temos que despedir a multidão. Jesus falou: olha, eu não quero despedir eles, eu quero dar o que comer a eles. Não quero despedi-los, eles de barriga vazia. Ele colocou uma tarefa para os discípulos. Às vezes Jesus coloca algo na minha mão e na tua. Jesus disse: olha, procura alimento para nós alimentarmos toda essa multidão. Os discípulos diziam: mas como é que nós vamos encontrar alimento aqui? E o dinheiro que a gente tem, mesmo que a gente tivesse, não teria lugar para comprar para todos eles. Mais um problema que os discípulos passavam e não encontravam a saída e a solução. Eles encontraram 5 pães e 2 peixinhos e ficaram pensando: mas isso daqui não tem como alimentar toda essa multidão aqui. Pensaram um com o outro, né? Não tem como alimentar todos eles. Mas eles viram que eles andavam com Jesus, Deus. Às vezes você está com algo em suas mãos e não tem saída, você não vê solução. Mas o que eu faço com isso? Eu não consigo fazer absolutamente nada com esse recurso que está e que veio em minhas mãos. Meu querido, eu quero te dizer que você deve entregar nas mãos de Jesus. Os discípulos naquele momento viram e entregaram e jogaram o problema para Jesus. Jesus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Os discípulos entregaram nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, daquele que tudo conhece. Às vezes você está com um problema nas mãos e está tentando resolver ou solucionar, mas você não vai conseguir, não vai dar conta. Jesus está dizendo: entrega nas minhas mãos. Qual for o problema, Deus tem a solução para ele. Não há nada impossível para Jesus que está aqui nesta noite. Aleluia. E esses discípulos, naquela situação difícil, entregaram os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. E você conhece muito bem a história. Jesus fez um grande milagre, alimentou toda aquela multidão, né? Às vezes você está com um problema e não sabe o que fazer. Entregue esse problema nas mãos de Jesus. Ele tem a saída, Ele tem a resposta. Ele pode multiplicar, Ele pode fazer algo que você não imagina que possa acontecer. Jesus pode. E Ele está aqui nesta noite. Eu imagino os discípulos vendo, porque milagre não tem como explicar, meus irmãos. Quando você entrega tudo nas mãos de Jesus, o milagre acontece. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Entrega a sua casa nas mãos de Jesus. Entrega o seu lar. Entrega o seu trabalho. Entrega o seu filho, a sua filha nas mãos de Jesus. Entrega nas mãos do Senhor. Ele pode. Ele tem a saída, a solução. E o milagre vai acontecer. O milagre aconteceu, Jesus operou um milagre ali. Todos foram alimentados. Jesus despediu a multidão. Sobrou 12 cestos cheios. Jesus continuou a caminhada
juntamente com os discípulos. E algo esperava mais à frente os discípulos. Algo esperava. Jesus ordenou, logo após este milagre, os discípulos a entrar no barco e atravessar o mar da Galileia para o outro lado. Os discípulos não queriam muito, porque o texto dá a entender que Jesus ordenou. Em algumas traduções, Jesus obrigou a eles entrarem. E eles obedeceram à voz do Senhor. Muitas das vezes obedecer à voz de Deus não vai te livrar do problema, mas Deus vai te livrar no problema. Ali eles pensaram consigo. No capítulo 8 de Mateus, eles já viveram uma tempestade que quase eles morreram. E Jesus estava no barco. Desta vez ele quer que a gente entre no barco e ele não vai com a gente. E Jesus falou, eu não vou, eu vou à parte ali orar, depois eu os alcanço. E os discípulos foram, e um grande problema, uma grande tempestade e forte vento esperavam os discípulos naquele momento. Às vezes a gente, por obedecer a Deus, fazer a obra do Senhor, ouvir o chamado de Deus, não te deixará imune dos problemas, meu irmão. Não te deixará longe, sem problemas, sem luta. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e você vai vencer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E é no meio da tempestade, e é no meio da luta, que nós temos um encontro real e verdadeiro com Deus. Às vezes quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, tudo paz, nós não temos encontro com Deus. Nós estamos bem acomodados, tranquilos, sem problema algum. É por isso que o crente, quando não tem problema, não tem luta, algum problema há. Mas quando tem e é grande, pode ter a certeza absoluta que a vitória é grande para a sua vida. E os discípulos enfrentaram uma tempestade da qual eles nunca passaram na vida deles e pensaram que daquela eles iam morrer. Às vezes você está passando uma luta que você pensa que você vai morrer, você pensa que é o seu fim, que acabou, que não tem jeito, mas você sabe que Jesus veio andando por cima das águas, acalmou o vento e aquela tempestade se cessou. Louvado seja o nome do Senhor. E eles tiveram um encontro com Deus. E olha que eles eram pescadores e conheciam o mar, tinham experiência. Muitas das vezes a sua experiência, o seu conhecimento, a sua bagagem, às vezes a prova e as lutas que vêm até nós, elas nos pegam de surpresa. São provas e lutas diferentes do que você já viveu. Mas sabe por que Deus nos dá provas, lutas, problemas, adversidades diferentes de todas as que nós já enfrentamos na vida? É porque Ele tem vitória, bênção, milagre, que você nunca viveu na data de hoje na sua vida. Porque senão é tudo igual. É tudo igual. Deus tem bênçãos diferente do qual Ele te deu ontem. Deus tem milagres novos a realizar na tua vida, vitórias, conquistas, coisas que os olhos não viram, coisas que o ouvido não ouviu, coisa que nem a mente pôde compreender, nem o coração desceu. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, por você temer a Deus e não se prostrar, obedecer a Deus, eles vão te jogar na fornalha. Como eu disse,
mesmo que você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. O fogo não te queimará. Jogaram um dia, você conhece a história, está em Daniel 3. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Porque o rei Nabucodonosor viu uma estátua de ouro de quase 30 metros de altura, praticamente um prédio de 10 metros de andares, você imagina a altura. E ao som de trombetas, de pífaros, de harpa, pelo decreto do rei, tinham que se dobrar diante daquela estátua e adorar. Mas tinham 3 jovens, tementes a Deus, que disseram: nós não vamos nos curvar a Deus algum, senão ao Deus de Israel. E isso custou caro a eles. O rei Nabucodonosor ficou furioso. Olha o que ele vai dizer aqui em Daniel 3,14. Falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. É bom, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, que é o Deus que... Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Se nos dias de hoje alguém decretasse algo que você deveria se prostrar diante de um Deus estranho, e caso você não se prostrasse, seria lançado no fogo, seria morto, você e toda a sua família, você permaneceria fiel ao seu Deus? Você permaneceria? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou de aspecto do seu semblante. Outras traduções: desfigurou o rosto de tanta raiva, de tanta ira que ele ficou daqueles 3 jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Satanás se possou de Nabucodonosor. Mandou esquentar 7 vezes mais a fornalha. Eu quero ver se o seu Deus pode te livrar da fornalha ardente. Eu quero ver se ele tem poder. Eu quero ver se ele pode. Eu quero ver se ele faz algo para livrar vocês de lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero ver se ele pode. Ele quis colocar medo, angústia, aflição, pavor. Às vezes o inimigo da nossa alma quer fazer assim conosco, né? Quer colocar medo, quer colocar angústia, quer colocar aflição, pavor, desespero. Mas Jesus está bem aí do seu lado. Jesus está contigo por onde quer que você estiver ou andar. Salmo 23:4 vai dizer assim: ainda que eu andaste pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. O rei Nabucodonosor colocou os homens mais fortes para jogar eles na fornalha. E por estar tão quente, esses homens próximos foram mortos pelo fogo. Passou um pouco tempo, o rei
Nabucodonosor se levantou e olhou, mas não foram 3 que jogamos lá na fornalha? Parece que eu estou vendo 4, e uma é semelhante ao Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem a sua capa, sua roupa, nem tinha cheiro de fogo sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai estar contigo na fornalha, no fogo, não te queimará, mesmo que você passe pelas águas, elas não submergirão, assim como a história dos discípulos que Jesus veio ao encontro deles. Jesus também está vindo ao teu encontro, e por eles ser fiéis a Deus até a morte, até esta situação difícil. Olha que o rei Nabucodonosor disse: Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Portanto, não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Às vezes as pessoas veem você prosperar, às vezes as pessoas veem você se dar bem, às vezes as pessoas veem um brilho diferente na sua vida, mas não sabem o que você passa. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha de fogo, e Deus os fez próspero. Você deve ser fiel a Deus, para que as pessoas lá do mundo lá fora diga: ali vai o Deus do presbítero Rufino, o Deus da irmã Teresa. Eles têm que falar: o Deus, o teu Deus, o teu Deus. Muitas das vezes, por ser leal a Deus, ao Deus de Israel, vão querer te jogar no buraco, vão querer te parar. As pessoas muitas das vezes conspiram contra a tua vida, usadas por Satanás, pelo inimigo, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das trevas e do inferno. Então às vezes o inimigo, e a pessoa se deixa, o inimigo usa pessoas para tentar fazer você parar, desistir na caminhada, fazer você parar de orar, de jejuar, parar de você vir na casa do Senhor adorar a Ele. E pessoas assim fizeram com Daniel, fizeram com que o rei Dário fizesse um decreto para que durante 30 dias ninguém orasse a outro Deus. Mas Daniel, aqui 6:10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqueles homens levaram até Dário
gostava de Daniel, mas por ter feito o decreto ele teve que cumprir e teve que jogar Daniel na cova dos leões e teve que colocar uma pedra em cima contra a sua vontade. Mas naquela noite Deus guardou Daniel na cova dos leões. Os leões não fizeram absolutamente nada com Daniel. Às vezes as pessoas querem te jogar na cova dos leões e você fica ali com medo, preocupado. Mas eu quero te dizer que não vai acontecer nada, absolutamente nada com a tua vida, porque Deus está guardando você e a tua família. Deus mandou te dizer, Deus está guardando, não se preocupe. Foi como eu li: se passares pelas águas, eu estarei contigo, e se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Mas Deus, como eu disse, Ele não vai te livrar do problema, mas Ele vai te livrar no problema e vai te dar uma grande vitória. Olha aqui em 19: pela manhã cedo, o rei Dário nem dormiu aquela noite. Pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, assim como lá em Sadraque, Mesaque e Abednego, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Às vezes as pessoas querem fazerem mal a um servo de Deus, a uma serva de Deus, e ele não tem noção do que ele está mexendo. Ali eles mexeram com um servo de Deus, Daniel, um homem cheio da graça. Então o rei, e muito se alegrou em si, tirou ele da cova dos leões, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E ele, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. E olha aqui que o rei Dário fez: escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que morar em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro o Persa. Às vezes a luta é grande, mas é porque a vitória é grande. Daniel também foi próspero. Não tem como você ser abençoado por Deus sem não passar por lutas, por provas e por dificuldades. Às vezes as pessoas vão querer te matar. Você vai passar por momentos de constrangimento. Situações difíceis, que você vai dizer: Deus, será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo na minha vida? Olha, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas por que o Senhor deixou isso acontecer? Às vezes por causa de um sonho, eles vão te jogar num buraco, assim como aconteceu com José. E não foram gente estranha, não foi os próprios irmãos de José que quiseram o jogar no buraco e matar. O pai dele um dia falou: José, meu filho, vai ver seus irmãos que estão apacentando e depois me traga a notícia, vai até lá. E José foi até o encontro dos seus irmãos, e antes de José os vê-lo, eles
viu José. Falou: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Disseram uns aos outros: vamos matá-lo. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemos-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Às vezes as pessoas querem te matar. Elas querem te matar. Às vezes você não entende por que tanta luta, por que tanta prova, por que tantos problemas. É porque lá na frente, meu irmão, você não está vendo, mas tem uma bênção tão grande para a tua vida, inexplicável, que você jamais imaginou ou sonhou. Algo assim de Deus. Você sabe o que aconteceu com José? Ele sofreu, foi vendido como escravo. Os midianitas passou, foi vendido para Potifar. Mas em todos os momentos Deus era com José. Deus jamais deixou José. Mesmo nos momentos difíceis da vida, Deus estava com José. Na casa de Potifar, Deus estava com ele. Na prisão estava com ele. Foi levantada uma situação com a mulher de Potifar, que o acusou. Ele foi parar na prisão. Lá Deus estava com ele também na prisão, preso. Interpretou sonhos, porque o Espírito de Deus estava sobre José. Um dia interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e disse a um deles: olha, quando você estiver lá com o faraó, fala de mim. Não esquece de mim não. Fala de mim, não esquece de mim não. E o copeiro esqueceu dele. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de você. Passou um tempo, passou 2 anos, e ainda ele ficou preso lá. Você fala: mas meu Deus, mas por que essa bênção? O Senhor tem uma promessa na minha vida, mas o Senhor falou, mas não acontece. O que está acontecendo? O Senhor falou que ia acontecer, mas não está acontecendo. Calma, irmão. Deus está no controle da sua vida. Ele está no controle da situação. Um dia, Faraó teve um sonho, e o copeiro lembrou de José. Na verdade, o copeiro não lembrou. É Deus. Deus estava em toda aquela situação. Foi chamado José. Passou por toda aquela situação difícil, humilhante, constrangedora, longe do pai, longe da mãe. Ficou anos como escravo. Ficou preso. Não foi fácil, foi difícil. Mas ele interpretou o sonho através do Espírito de Deus, e Faraó colocou ele como governador de todo o Egito. E aquele sonho que ele teve lá atrás, e que as pessoas quiseram matar ele, e que disseram: eu vou matar o seu sonho, eu vou matar. O sonho dele se concretizou quando os irmãos vieram atrás de alimento, porque faltava alimento em toda a terra. E os irmãos se prostraram diante, se inclinaram diante de José. Se Deus revelou algo para você, irmão, se Deus prometeu, fique tranquilo, vai acontecer. Lembra de Abraão, 25 anos após a promessa, veio Isaac. Calma, fique tranquilo. Tá difícil, tá? Persevera, ore, esteja na presença de Deus, o adore como a mulher cananeia fez. Não desista, não desista. O salmista, no Salmo 70, ele está passando por uma aflição tão grande, e suplica a Deus que apresse o livrá-lo. Muitas das vezes nós estamos assim: Deus, apressa-te, ó Senhor, e nos livrar. Apressa-te, ó Deus, e nos salvar. Fiquem envergonhados e confundidos aqueles que pelejam e lutam contra as nossas vidas. Mas saiba de uma coisa: toda humilhação gera uma exaltação da parte de Deus. E a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Vem a honraria da parte de Deus. Todas as situações dos servos de Deus, homens e mulheres,
passaram por um momento difícil, eles tiveram um encontro com Deus. Moisés teve um encontro com Deus em Êxodo 3, na sarça ardente. Moisés teve um encontro com Deus. Ele passou por momentos difíceis, assim quando no nascimento quiseram matar ele, teve que fugir para o deserto, mas ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Um dia eu tive um encontro com Deus, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, o Deus de Israel, o Deus que está aqui presente nesta igreja, nós nunca mais somos o mesmo. A nossa vida é mudada completamente. Por onde quer que nós passamos, as pessoas veem ali, vai um homem, uma mulher de Deus. Eu vejo uma luz, eu vejo o brilho de Deus naquela pessoa. Mas é por quê? Porque ela teve um encontro com Deus. Foi fácil? Não foi. Não foi. E muitas das vezes Deus nos leva para o deserto. Ouça, deserto é lugar onde Deus cuida. Deserto é lugar onde Deus guia. Deserto é lugar que Deus protege. Deserto é lugar onde Deus se encontra comigo. É no deserto, é no deserto. O apóstolo Paulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. No capítulo 9 de Atos, ele teve um encontro com Deus. O perseguidor dos cristãos teve um encontro com Deus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Ele ficou cego durante 3 dias. Um irmão foi lá e orou por ele. E a vida de Saulo, Paulo, nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Não é fácil, irmão. Já estou terminando a mensagem. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Alguns anos atrás eu passei por um momento difícil. Tive um tumor no tornozelo. Graças a Deus era benigno. E eu fiquei 2 anos andando de muleta. As pessoas viam e falavam no coração: este menino não vai andar mais. Não vai andar mais como é antes. Não vai poder mais correr. Olha, não tem solução para ele. Não tem saída. Só anda de muleta 2 anos. Fiquei 2 anos, irmão. E eu ia de médico a médico. E era tudo particular. Eu fiz várias ressonâncias magnéticas, raio-x, ultrassom, todos os exames de imagem que você possa imaginar, e não aparecia nada. Até que no último, um médico conseguiu ver. Na verdade, Deus abriu os olhos dele. Mas tudo tem um propósito. Neste momento de dor, de sofrimento, eu tinha dor noite e dia, porque era um tumor, e os médicos não sabiam o que era. Dava todos os tipos de remédio e nada cortava. Eu tinha dor para dormir, acordava com dor, era dor que subia todo o meu corpo. Aquilo estava me matando aos poucos. Mas neste tempo eu busquei muito a Deus. Eu li a Bíblia dia e noite. Orava todos os momentos. Eu tinha encontros com Deus na luta, naquele deserto o qual eu estava vivendo na minha vida. Então tudo tem um propósito, tudo tem uma saída. Hoje eu estou aqui normal, andando. As pessoas achavam que não tinha jeito, não tinha saída. Estou aqui andando para a glória de Deus. E eu quero dizer para você, qual seja o seu problema, ele tem saída, ele tem solução. E essa solução se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que está aqui